Boa tarde, sétimo ano. A nossa aula de ciências hoje vamos estar falando a respeito da poluição dos ambientes, certo? Nós sabemos que a poluição é toda interferência na natureza causada pelas substâncias ou por outros agentes, né? Que tenham como consequência a degradação do meio natural, certo? Por exemplo, a liberação de esgoto sem tratamento nas águas de um rio causa alterações nesse ambiente, impede o desenvolvimento dos peixes e de outros seres vivos. O mesmo processo vai acontecer quando ocorre a liberação excessiva de gases, que intensifica o efeito estufa, né? Existe um equilíbrio nas relações entre os seres vivos e os fatores ambientais, como o ar, a água, o solo. Qualquer problema que afete algum desses recursos em determinado local poderá afetar o ambiente como um todo, certo? É por isso que as ações e atividades dos seres humanos podem provocar sérios danos, entre eles a redução ou a extinção de muitos recursos naturais que garantem a sobrevivência dos seres vivos. É importante identificar quais atividades humanas estão gerando impactos no meio ambiente, né, para propor e implementar maneiras que reduzam, né, ou até mesmo evitá-los. Por exemplo, temos aí a poluição do ar, né, que pode ter causas naturais, como uma tempestade de areia no deserto, o vento que arrasta poeira do solo, a erupção de um vulcão que impede muita fumaça e gases tóxicos, né? Nesse caso, normalmente, ela ocorre de maneira esporádica, ou seja, em momentos isolados e de menor escala. Já a poluição do ar é causada pela atividade humana e contínua, certo? E leva a impactos de grandes proporções, como o aquecimento global, né? Em relação das queimas de combustíveis e queimadas, né? A queima de substâncias nas indústrias, as queimadas e outros fatores dos automóveis são alguns dos principais fatores responsáveis pela liberação de gases poluentes na atmosfera, o que contribui para a intensificação do efeito estufa, né? Além disso, entre esses gases, temos aí o monóxido de carbono, que tem efeito tóxico para as pessoas, que vai dificultando a distribuição de gás oxigênio pelo organismo. Quando ele é inalado em grande quantidade, ele pode ser perigoso, até mesmo levar o indivíduo à morte por asfixia, né? O período é tão grande que em alguns municípios há mostradores nas ruas indicando a qualidade do ar que se respira com base na taxa de monóxido de carbono nele presente, né? Então, para reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera, é muito importante que medidas de prevenção contra a queimada de combustíveis e queimadas né, sejam tomadas pelo governo de todos os países. Também é fundamental que as indústrias, os laboratórios de pesquisa realizem estudos que possibilitem o aperfeiçoamento dos motores de máquinas e automóveis, de modo que se tornem menos poluentes, certo? O desmatamento. Assim como as queimadas também, a retirada de vegetação original dos diferentes ambientes rapidamente ou vai transformando, reduzindo a diversidade da vida neles presente, né? O desmatamento acontece principalmente para possibilitar a abertura de áreas destinadas à pecuária, à agricultura, à indústria madeireira e ao crescimento das cidades, né? São inúmeras as consequências do desmatamento, principalmente para o solo, pois com a retirada da cobertura vegetal, ele fica exposto à erosão que é causada pela ação da chuva, né, da água das chuvas, dos rios, por exemplo, né? Com a erosão, o solo ele perde seus nutrientes, vai torná-lo pobre, né? Mais tarde, a falta de cobertura vegetal pode transformar o solo tão profundamente a ponto de secá-lo, certo? Nesse caso, o solo arenoso
ele fica exposto, vai criando uma passagem desértica, né? Então, a formação desses desertos atinge um número incompatível de espécies em decorrência da alteração radical no ecossistema da região. O solo perde sua capacidade produtiva e muitas vezes a existência de áreas áridas provoca mudanças no clima da região, vai dificultando a vida dos seres vivos, né? Os resíduos industriais, né? É outro setor, é um setor industrial, é um grande poluidor das águas, né? Algumas indústrias depositam os seus resíduos produzidos em suas atividades diariamente nos rios de modo ilegal, sem nenhum tipo de tratamento. Quando esses resíduos são tóxicos, como é o caso do mercúrio e do chumbo, ele pode causar problemas no desenvolvimento dos organismos que habitam aquele local. Temos aí as águas, os peixes, que podem levá-los até a morte, né? Então, a água quente resultante das atividades industriais, quando são despejadas em rios e lagos, vai alterar o ecossistema, né? Os detergentes, eles são utilizados em indústrias quando em resíduos são lançados ao esgoto e muitas vezes quando ele não é tratado, acaba chegando aos rios, aonde vai poluir a nossa água. O acúmulo de detergente forma aquela camada de espuma que limita a entrada de luz na água, o que pode comprometer a fotossíntese das águas, né? Lembra lá que fotossíntese é a capacidade que o ser vivo tem de produzir o seu próprio alimento. Pronto, a alga, ela produz seu próprio alimento. Então, quando há esse comprometimento na fotossíntese, com isso vai reduzir o oxigênio e o alimento que está disponível para os seres vivos, né? Temos aí a utilização dos agrotóxicos, que são aqueles produtos químicos empregados para combater praga nas lavouras e garantir a produção de alimentos em larga escala. Eles recebem outros nomes como pesticidas, defensivos agrícolas, agroquímicos, biocidas, certo? Mas de maneira geral, essas substâncias são utilizadas em quantidades muito altas e ficam impregnadas principalmente em verduras e legumes, né? Segundo a Anvisa, o uso intensivo de agrotóxico causa a degradação de muitos recursos naturais. Em alguns casos, isso ocorre de forma irreversível, que vai levando a graves desequilíbrios ecológicos, né? Temos aí produtos que são desenvolvidos sem o uso de agrotóxico e conforme o princípio de não agredir a natureza, são chamados de orgânicos, né? Em geral, esses produtos são mais caros, pois os custos de produção são maiores, mas tem a qualidade e a produção não agride o meio ambiente, né? Temos aí a chuva ácida, que é um fenômeno que é provocado pela reação química entre gases poluentes e a água presente na atmosfera. Esses gases, como o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio, provêm da fumaça que é liberada por indústrias e usinas. Quando esses poluentes sobem para a atmosfera e reagem com a água das chuvas e formam o ácido, como o sulfúrico e o nítrico, né? O que vai resultar na chuva ácida, né? Então, ao cair na superfície, a chuva ácida ela vai provocar impactos muito grandes, tanto no solo, nas águas, nas cadeias alimentares, nas florestas, além de danificar monumentos e construções, certo? O lixo, por exemplo, o lixo é definido como todo resíduo sólido, resultante das atividades realizadas pelo ser humano, podendo ser classificados em recicláveis e não recicláveis, certo? Isso aí a gente já vimos ele lá no segundo ano, terceiro ano, né? A respeito dos lixos, que eles podem ser recicláveis e não recicláveis. Então, os resíduos recicláveis, eles englobam principalmente o material empregado em embalagens, como vidros, metais e plásticos, os quais permanece no ambiente durante muito tempo até que ocorra a sua decomposição. Esse tipo de resíduo deve ser separado para coleta seletiva, certo? Vocês podem observar aí no gráfico, certo? O tempo de decomposição de alguns materiais,
né? Por exemplo, o pneu, ele demora 600 anos para se decompor, né? O vidro, ele leva aí 4.000 anos, certo? Para poder se decompor. Temos aí, por exemplo, a goma de mascar o chiclete. O chiclete, ele demora cerca de 5 anos para se decompor. As fraldas descartáveis, né? 600 anos, lata de alumínio de 500 a 100 anos, a 1.000 anos, né? De 500 a 1.000 anos. Então, devemos começar a separar esses resíduos, não jogar eles expostos no meio ambiente, né? Temos que ter esse maior cuidado. E também temos aí os materiais que eles não são recicláveis, né? Que são todos aqueles materiais que não podem ser utilizados como matéria-prima para a produção de novos objetos. Entre eles estão aí os restos de comidas, madeiras, tecidos naturais, como algodão, né? Pelo fato de os restos de comidas eles podem ser decompostos por fungos e bactérias e é possível transformar esse resto de alimentos em resíduos, né? Em adubo orgânico, né? Vai fazer aí a compostagem, né? Que é o processo pelo qual se trata a matéria orgânica, né? Onde vai transformar esse resto de comida, né, esse lixo, vai ser transformado em adubo. Nesse processo também ocorre a produção de metano, que pode ser aproveitado como combustível, além de reduzir o lixo, a compostagem pode ajudar a eliminar o uso de agrotóxicos nas plantações, né? O ser humano ele precisa ter consciência de que as áreas destinadas ao depósito de resíduos estão cada vez mais eficazes. Portanto, algumas medidas são urgentes. Por exemplo, um exemplo dele se refere à coleta de lixo, né? Os resíduos recicláveis e não recicláveis eles não podem ser misturados, né? Ao ser destinados à coleta pela empresa responsável, é preciso antes fazer a separação desses resíduos para que os produtos que poderiam ser reciclados não acabem em lixões ou aterros sanitários, que vai aumentar o volume do lixo nessas áreas, né? Então, também é fundamental diminuir a produção de resíduos. Para isso, além de fazer a separação correta dos materiais para a coleta seletiva, deve-se reduzir o desperdício e reutilizar os materiais sempre que possíveis, certo? Agora, galerinha, vamos fazer uma pequena atividadezinha. Qualquer dúvida, manda mensagem no PV, viu? Tchau, tchau.